O que a Bíblia diz sobre pés? Pois é, hoje eu quero falar sobre algumas analogias que a Bíblia, a palavra do Senhor, tem sobre os nossos pés, que é um órgão de importante e essencial função em nosso corpo humano. Fique comigo até o final. Bom, pessoal, Deus em sua palavra fala com muito carinho a respeito dos pés. Afinal, o nosso pé é que faz com que a gente fique em equilíbrio. É o nosso pé que sustenta todo o nosso corpo. Existem várias analogias feitas na palavra de Deus a respeito dos pés. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre 2 versículos que vai ter a questão dos pés. Afinal de contas, foi pelas pisaduras do Senhor Jesus que nós fomos sarados. Então vamos comigo para o primeiro versículo, que está lá em Salmos 119, 105, que vai dizer: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A respeito deste versículo, Martinho Lutero vai falar uma frase muito importante. Olha só. Fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas que me dão instrução abundante e tudo o que eu preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para a que há de vir. Lutero e o salmista, então, estão dizendo a mesma coisa. A palavra de Deus é suficiente, ou seja, ela tem tudo que nós precisamos para sobreviver nesta terra. Porque muitas vezes a gente está procurando por um evangelho triunfalista, a gente está procurando por um evangelho que traz revelações através de sonhos, através de visões, através de grandes eventos sobrenaturais, e a gente esquece que a Bíblia é uma revelação suficiente do nosso Deus. E nós não precisamos de mais nada para viver uma vida plena, a não ser a palavra de Deus. Este Salmos está colocando a Bíblia, a palavra de Deus, no mais alto padrão da vida do cristão. Luz para os meus caminhos e lâmpadas para os meus pés. É somente através das Escrituras que nós realmente conseguimos ouvir a voz de Deus. É somente através das Escrituras que nós conseguimos conhecer a Deus. Quando nós, cristãos, aceitamos Jesus, nós recebemos uma necessidade de conhecer esse Jesus. E não existe outro meio aqui nessa terra de conhecer Jesus, de conhecer a Deus, a não ser pela face de Cristo que está revelada nas Escrituras. Muitas vezes nós podemos dizer: mas eu não tenho fé para ler a Bíblia, foi um livro escrito por homens. Mas uma coisa muito interessante é que a própria Bíblia produz em nós a fé. Quando nós nos alimentamos desta palavra, automaticamente o nosso coração se enche de alegria e se enche de fé. A palavra é como uma espada afiada que é capaz de penetrar o nosso coração e dividir alma e espírito. O que isso significa? A Bíblia é capaz de nos transformar. Se um dia nós somos de um jeito, hoje nós podemos ser de outro jeito, porque a palavra está nos revelando aquilo que Deus quer que nós sejamos. Você já deve ter ouvido aquela frase: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, porque a Bíblia tem essa capacidade de nos dar uma identidade. É muito poderosa, é viva e é eficaz. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, vai dizer que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, essa palavra verbo, em outras traduções, é traduzida por palavra, verbo ou palavra. Ou seja, sabemos que Jesus é a própria palavra de Deus. Jesus é o próprio verbo da vida. E quando a gente diz que a palavra de Deus é a nossa luz, automaticamente a gente está dizendo que Jesus Cristo é a nossa luz. Quem segue a palavra segue a luz, quem segue a palavra segue Jesus Cristo. É por isso que não tem outra forma de se chegar a Deus hoje, senão por meio da palavra que é Jesus Cristo. Não é bacana a gente interligar esses versículos e entender um pouco mais sobre todo o contexto da Bíblia? Os livros caíram ali. E para confirmar isso que a gente está dizendo, o próprio Jesus vai dizer em João 8,12: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, toda a nossa vida
pode ser guiada por uma luz que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Toda a nossa vida pode ser transformada pela luz, pelo verbo da vida, que é Jesus Cristo, que está revelado, então, nas Escrituras. Outro versículo, então, versículo 2, que eu prometi vocês 2 versículos sobre pés na Bíblia. Está lá em Isaías 52:7, que vai dizer: Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, qual o contexto aqui que Isaías estava escrevendo ao seu povo? Bom, o povo de Israel estava cativo, então Isaías vai escrever esse versículo. Quão formoso os pés, são os pés daquele que vem lá no alto das colinas, anunciando as boas novas de Deus, ou seja, o nosso Deus reina, ou seja, o nosso Deus está trazendo libertação. E Isaías vai dizer que isso é formoso, que isso é lindo. E uma coisa interessante que a gente pode dizer aqui é que pensa aí no mensageiro que caminha depressa para levar a mensagem. Os pés dele pode não ser o melhor pé, o pé mais bonito do mundo, mas Isaías vai elogiar os pés do mensageiro que leva as boas novas, justamente para trazer esse contraste, que por mais que o mundo ache que o pé do mensageiro é feio, que pode ser um pé asperoso, um pé áspero, um pé cheio de calo, mas Isaías está dizendo que é lindo ver o mensageiro levando as boas novas de Deus lá no alto das colinas. Ou seja, a mensagem de libertação. Pensa num povo que estava cativo e que agora poderia ser liberto por causa das boas novas desse mensageiro. Paulo vai aplicar exatamente esse versículo que Isaías estava dizendo lá 600, 700 anos antes de Paulo. Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos, vai citar esse mesmo versículo aos ministros do evangelho de hoje. Olha só o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 10, do 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Paulo está dizendo, Paulo está citando também. Gente, a gente precisa pregar o evangelho. As pessoas precisam crer em Jesus Cristo, mas como crerão? Como ouvirão? A fé vem pelo ouvir, mas como ouvirão, como crerão, se não há quem pregue? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Se já era agradável lá no passado o mensageiro que vinha trazendo essa mensagem de libertação para o povo de Israel, se isso já era agradável, imagina hoje quão agradável é um ministro do evangelho, nós cristãos que estamos saindo do nosso comodismo e cumprindo o ID de Jesus Cristo, levando uma boa notícia para as pessoas, uma notícia de esperança, de vida eterna, uma notícia de salvação. Então é lindo, a Bíblia diz que é bonito, é formoso, é belo os pés que se apressam para levar a mensagem de Deus, a mensagem de libertação e, no caso hoje, a mensagem de salvação de Jesus Cristo de Deus. Isso é lindo de acordo com as Escrituras. E aí, o seu pé é lindo de acordo com as Escrituras? O seu pé, ele se apressa para levar a palavra de Deus? Ou o seu pé ainda não está tão formoso assim como diz as Escrituras? Bom, pessoal, esses foram os 2 versículos que eu queria trazer aqui sobre pés. Tem um outro versículo também, que é quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, quando a gente for falar sobre humildade e sobre como deixar o orgulho para trás, como não deixar que o orgulho invada o nosso coração. Esse será o tema do nosso próximo vídeo. E eu espero você lá. Um beijo e até a próxima!